Mas, Leila, você falou, né, de deitar, agradecer a Deus pelo dia. A gente tem visto que as pessoas estão muito sofridas, né? Não só no Brasil, mas no geral, sim. Então, perdemos muita gente, aconteceu muita coisa durante a pandemia, perdemos emprego. As pessoas estão no emprego porque, não, agradeça porque você está empregado, não procure outro, né? Outro dia eu vi uma postagem aí no LinkedIn que me deixou de cabelo em pé, inclusive. O que você diz para essas pessoas? Como se manter motivada num quadro desse, né, Leila? Me ajuda. Ajuda a gente. Então, ajuda a gente. Então, tem uma coisa que chama luto, né? Eu acho que todas as perdas exigem um luto, a gente tem que saber encarar e saber... Acho que ninguém ensina a gente a viver luto, né? A fazer luto, né? E o luto não significa que você precisa ficar deprimido, precisa ficar dentro... Você fica dentro do enterrado, dentro de uma caixa, não. O luto, cada pessoa vive o luto de um jeito, não existe um padrão, mas o luto é você estar reconhecendo aquilo. Vamos falar um pouquinho de luto. Eu gosto desse tema, porque é muito interessante. Existem culturas diferentes. A minha amiga foi casada com um havaiano. E ela morava aqui, ele lá, ela vinha para aqui, ele ia para lá. Ele morreu no Havaí. Então, a família, ele tinha acabado de ir, ela ia encontrar com ele lá, morreu. Teve uma assim que morreu. Ela foi encontrá-lo, porque ele morreu, ela foi para lá, para enterrar, para ficar lá junto com a família. Quando ela chegou lá, a cerimônia era assim: eles deixam o falecido numa geladeira durante uma semana. E todas as noites, todo mundo se reúne na casa que era do falecido, fazendo festa, bebendo, comendo, tudo que o falecido gostava. Eles fazem, todo mundo fazem festa e falam do falecido. Ninguém fala, como se ele estivesse vivo ali, entendeu? Ele não está ali, mas está todo mundo vivendo o que era ele, o que ele gostava, falando dele e tal. E ela, que é brasileira, estava no quarto lá em cima, aquela barulhada, aquela música, aquela coisa, e ela sofrendo mais ainda, porque ela queria resguardar, ficar quieta, porque a cultura dela o jeito que ela entende o luto, e eles estavam vivendo o luto de outra maneira. É certo ou errado? Não existe certo nem errado. São maneiras diferentes de viver o luto. Então, quando a gente começa a entender isso, você começa a ver que você pode viver o luto de uma maneira diferente, talvez amenizar um pouco mais um luto muito rígido que você tenha, que você acabe se fechando totalmente, quase querendo se enterrar com o falecido. É muito interessante como se faz na Índia, quando a pessoa morre, tem um ritual todo, e queima-se lá, se queima a pessoa numa fogueira, e depois que queima a pessoa, essa cinza é jogada no rio. Por que é jogada no rio? Olha que coisa maravilhosa, por que é jogada no rio. Eu já fui várias vezes para a Índia, adoro muito a cultura indiana. Eles jogam no rio que é para não ter aonde você ter que ir voltar. Você vai saber, se está no cemitério, vou ver meu pai, você vai lá no cemitério. Então, você cria um apego, que seu pai está no cemitério, então você não se desliga daquela pessoa, você não enterra, você não corta, você nem faz o luto direito. Porque você está com algum problema, você vai lá falar com o seu pai, você precisa ir lá, na lápide, falar com o seu pai. Eu estou saindo do microfone. Você precisa ir lá na lápide falar com o seu pai. Olha que coisa interessante. E isso é você manter um sofrimento interno, porque o seu pai já é interno seu pai não existe mais, né? Então, quando eu ponho no rio, e o rio leva a cinza, eu sei que ele foi, não existe aonde eu ir para encontrar. É como se eles dizem que eles libertam a alma, porque eles acreditam na reencarnação. Perfeito. E você se liberta também. Então, você começa a sua vida com aquela pessoa dentro de você, não mais fora. Então, existe um desapego, é todo um ritual para esse desapego. Então, a morte e as perdas, a gente tem que saber como encarar as coisas. Deixa eu contar só mais um. O meu genro é judeu. E o pai dele morreu, eu nunca tinha ido no enterro de judeu. E foi muito interessante. Ninguém viu o corpo morto, se você tem que ter a lembrança da pessoa viva, que é interessante isso. Uhum. Porque nós, cristãos, a gente tem que ter a lembrança da pessoa morta. Porque a gente só realiza que ela morreu se a gente vê ela morta. O judeu não, ele não realiza ela se ver morta. Aliás, ele nem deve vê-la morta. Ele deve ter a lembrança dela viva. Olha como é cultural e como isso vai mudando na sua cabeça as coisas. E quando a gente entende tantas diferenças, a gente vai começar a entender no nosso próximo processo. E que eu posso melhorar isso, não precisa sofrer tanto. Uhum. Mas tem uma coisa fantástica no ritual do judeu. Ele está lá coberto, começam a se falar lá, como é que chama? O rabino. O rabino começa a falar. E daí o rabino pede para as pessoas, quem quiser,
falar alguma coisa do falecido. Onde conheceu, alguma coisa que foi boa, que conheceu de um encontro, de um momento. Gente, é hilário. Porque daí tem pessoas que conheciam ele, sei lá, foi o chofer dele. E conta uma história que ninguém sabia. A esposa conta uma, o primo conta quando era criança. Então, você fica lá com o falecido ali no meio, contando histórias, muito interessante. Histórias que você nem sabia e relembrando. E a gente vem num olhar, um lado daquela pessoa que você não conhecia. Depois, o pai e a mãe e os irmãos, as pessoas mais perto, rasgam a roupa. Isso é maravilhoso. Eles rasgam a roupa para mostrar a dor que eles estão sentindo. Então, põe para fora isso, né? Eu achei um ritual maravilhoso. Eu adoro rituais. Os rituais é uma coisa que você pode trazer à tona e vai te aliviando essa dor. Porque o duro é você ficar guardando tudo para dentro, né? Então, eu acho que tudo é uma maneira de como a gente encarar as coisas. E talvez entender como um momento, uma fase, um processo. Por exemplo, sei lá, perdi o emprego e, sei lá, as perdas que eu tive. Encarar como um processo de luto e saber que tem começo, meio e fim. Então, Vivi, achei ótima essa sua pergunta, porque me lembra um fato que aconteceu comigo muito interessante. Eu tive um casamento, né? Casei, fiquei 14 anos casada, tive 3 filhos, e o casamento acabou. O cara pediu um tempo para mim, eu falei, tudo bem, você quer um tempo, você fica aí, toma conta das crianças, que eu vou para os Estados Unidos, depois eu volto. Dei o tempo para ele. Ótimo, quer um tempo? Tome o tempo. Quando eu voltei... Aliás, tome um time. Take a time. Quando eu voltei, o casamento tinha acabado e tal, não sei o quê. E foi um momento muito difícil na minha vida. Ninguém casa para descasar. Sim. E se eu casar, eu ser separada com 3 crianças, bom, enfim. E eu me lembro que eu tinha uma Quantum, e eu estava com as 3 crianças na Quantum, e sofrendo esse momento da separação, porque foi o homem que eu escolhi, foi o primeiro casamento. Quantos sonhos que você tem com aquela pessoa, não é verdade? Assim, você sonhou uma vida toda, sabe? Aquela fase que você é mais, sei lá, depois a gente vai amadurecendo, vai entendendo melhor a vida, mas no começo a gente põe tudo num barco só, né? E eu estava no carro com as crianças e caiu o retrovisor. Gente, quem que perde o retrovisor na vida? Eu perdi. O retrovisor caiu, eu com as crianças, tal, aquele retrovisor ficou para cá, para lá. Eu sei que eu não punho o retrovisor, eu entrava cada vez que eu entrava no carro, eu falava, preciso pôr esse retrovisor. Porque é horrível dirigir sem retrovisor, você está acostumado. Aliás, é proibido, tá, gente? Viu? É multa, é proibido. Eu fiquei quase 6 meses sem o retrovisor. Cada vez que eu entrava, eu falava, mas por que eu não tenho tempo? Por que eu não ponho o retrovisor? O que eu estou fazendo comigo? Que risco eu com as crianças aqui? Sabe aquela conversa com você mesmo e você não põe o retrovisor? E daí me deu um insight. Eu tenho que contar, porque isso foi verdade, não é verdade? Mas faz tempo, né? Eu tive um insight, falei, gente, por que eu não ponho esse retrovisor? Então eu percebi, é o seguinte, se eu pusesse o retrovisor, era como se eu estivesse olhando para trás. O que eu perdi, que foi uma ilusão, que foi um sonho, foi o cara que eu dei minha virgindade, foi a lua de mel, foi que sonhou para ser médico, sonhou para não sei o quê, tantas coisas que nós tivemos. Se eu ficasse naquilo que eu estou perdendo, vendo o que eu estou perdendo, eu perdia de ver quem está comigo, olhar nos vidros laterais, para ver quem está comigo e olhar para frente. Maravilhoso, maravilhosa dica. Então, desde os meus 40 anos, que eu não tenho mais retrovisor na minha vida. No meu carro, eu tenho. Ufa! Ela chegou em segurança, tá tudo bem. Na minha vida, eu não tenho mais retrovisor. Acho recomendável ter no carro. Eu uso os espelhinhos laterais, quer dizer, eu vejo com quem está comigo e olho para frente. Eu acho que isso é importante. Lindo. O que é importante do passado está dentro de você. O que não é importante, deixa para lá. Porque que nem feijão ruim, né? A gente só aproveita o feijão bom, feijão ruim, a gente nem galinha come feijão ruim, né? É verdade.